É treta, é babado, é polêmica e eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, aquele resumaço completo do que rolou no final de semana, pra você começar a segunda-feira super informado de tudo que rolou nas redes sociais, do que foi treta, do que foi polêmica. Você vai entender agora quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais a partir de agora, sem enrolação e direto ao ponto. Então já deixa o seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença, ajuda demais, afinal de contas você sabe que eu gosto de contar o babado completo por aqui, né? Pois muito que bem, deixa eu já começando a te contar então o babado envolvendo a MC Mirella. Por quê, minha gente? Ela chamou no processinho a Amanda Cristina Radiante. Por quê? Porque na época que teve toda aquela treta lá do Yuri, da Isa, da traição, a Mirella apareceu na internet para dizer que o Yuri também tinha mandado umas mensagens para ela, enquanto inclusive a Isa tava grávida, então que era um negócio recente. E aí essa moça, essa influenciadora digital, a Amanda, fez vídeos detonando, falando mal da Mirella, né, chamando ela de nojenta, de criança do baralho, de FDP, esse monte de coisa. Só que daí, minha gente, essa moça, ela ainda questiona, né, a razão pelo qual a Mirella não avisou a Isa a respeito da mensagem que tinha recebido e esse tipo de coisa. Só que a Mirella não gostou. Ai, ficou ofendida com os xingamentos. E aí resolveu processar a dona moça Amanda. Amanda? É. Processou a dona Amanda. Só que daí, o que a Mirella alega, tá? Ela alega que os atos da Amanda teriam causado prejuízos incalculáveis para ela, a MC Mirella, principalmente em relação à sua imagem e moral. Que imagem, que moral. Para. Então, aí na ação, a Mirella pediu uma indenização de 30 mil reais por danos morais. Só que a Amanda, ela não deitou pra MC Mirella não, tá? Ela alegou que tá sofrendo uma tentativa de censura à opinião dela. Ela disse ainda que a Mirella é uma figura pública e tem que lidar com as opiniões a respeito dela. Em outro momento, a dona Amanda ainda alega que a Mirella é alvo constante de críticas piores e mais ácidas do que as que ela fez. Ela ainda disse que não teve qualquer intenção, né, de ofender ou de difamar a Mirella. Chamou de FDP e tu não quis ofender a Amanda. Aí ficou difícil pra mim também te defender, tá? Daí, ela disse ainda, né, essa Amanda ainda fez questão de reafirmar a indignação dela e com o fato da Mirella não ter comunicado a Isa sobre o comportamento do Yuri. Babado. Olha, se vira moda. Bom, quem também desabafou nas redes sociais foi o Lucas Rangel, tá? Ele vai casar com o Lucas Blaze, vocês estão sabendo que eles vão casar. O convite foi uma Alexa grande, daquelas que gira e tal, não sei o quê. Achei meio brega, achei meio brega. Desculpa, Rangel, te adoro, mas achei meio brega esse convite. Enfim, acontece que daí, na sexta-feira, ele falou sobre as cobranças do convite de casamento, que as pessoas estavam pedindo convite e tal, perguntando se iam ser convidadas ou não, e aí ele desabafou a respeito disso, tá? Muita gente, inclusive, pressionou e falou se ele ia chamar a Dani Dissa, que a Daniele disse que eles eram super próximos. Ele era a Fu, não é? Ele é a Fu? Ou a Fu é outra? Não, a Fu é outra. Tanto faz. Mas daí que eles eram super próximos e agora não são mais e parece que nem convidada pro casamento ela foi. Pois é, teve esse babado. E aí o Rangel falou o seguinte: quando decidimos fazer o casamento, ficamos muito no impasse de vamos fazer uma festa para as pessoas que gostam da gente ou vamos fazer uma festa para qualquer pessoa. Porque aí facilmente eu fecharia o Morumbi e faria para 60 mil pessoas. Ui, como ele é popular. Mas cheguei à conclusão que queria fazer uma festa para pessoas com quem realmente tem uma relação. Nesse meio da internet, você acaba conhecendo um tanto de gente e no final não cria conexão nenhuma e vira só uma relação por média. Pro meu casamento, decidi não chamar colegas, somente amigos. Achei bom, tá? E aí ele disse ainda, é uma completa chatice vir gente pedir convite, falar que não recebeu, ficar implorando. Gente, isso é tão feio, vocês não acham isso feio? Fazer isso com o momento da outra pessoa, sendo que logicamente você sabe o motivo de não estar sendo convidado. Nem vou perder meu tempo com isso, eu tenho um casamento para realizar, o casamento é meu e do Blay, então você tem que gostar de mim e do Blay para ir pro casamento. Não é só Rogel ou do Blay, é dos dois. Então se algum dia você falou de mim pelas costas, não será convidado. Oh, achei meio indireta, hein? Não vou dizer não. Babado. É, mas tem um povo que queria, né? Uhum.
Bom, pois muito que bem. Olha só, tá rolando saia justa no saia justa com a Eliana, hein? Pegou o trocadilho? Bom, o lance é o seguinte, tá? A Eliana tava acostumada a ser vice-líder de audiência lá no SBT, né? Mas agora, ó, tá flopando. Isso porque, de acordo com o Aqui Tem Fofoca, né? Segundo o levantamento do Aqui Tem Fofoca, os 3 últimos programas do Saia Justa registraram uma média de 0,10 pontos na TV paga. Ou seja, ficou atrás da Viva, Globo News, Multishow, Space. Flopou. Eita, dona Eliana. Rendeu. Bom, tem babado também envolvendo o Gugu, tá? Porque a Justiça de São Paulo decidiu bloquear parte da herança do apresentador depois de um pedido de Ricardo Rocha, que afirma ser o 4º filho dele. Ele entrou na justiça depois de um acordo extrajudicial feito em cartório pelos 9 herdeiros, incluindo filhos e sobrinhos, em 16 de agosto, apesar dessa ação estar em andamento, tá? Eu já tinha te contado por aqui que a Rosemiriam tinha, né, desistido da ação dela no dia 21. O Ricardo Rocha disse ser fruto do relacionamento do Gugu na adolescência. Ele entrou com uma ação pedindo exame de paternidade com a mãe e os filhos do Gugu, e ele disse que a suposta paternidade nunca foi ocultada pela mãe dele. Sei desde criança, tive a oportunidade de conhecê-lo quando ainda era criança, por volta dos 10 ou 12 anos, mas eu não queria, foi o que ele falou na época, né? Gente, não vão deixar o Gugu descansar nunca. É isso mesmo? Francamente, que babado. Bom, quem tá ligadinho aqui no canal sabe que a gente falou sobre a Simone e a Simária e sobre o fato da Simone ter acolhido a Simária na casa dela porque ela estaria passando por momentos aí difíceis na questão psicológica, né? Pois então, minha gente, a assessoria se pronunciou, tá? E disse que não é bem isso aí, não. Essas informações foram dadas pelo Fofocalizando, tá? E de acordo com eles, ela passou cerca de 2 semanas na casa da irmã para se recuperar. Só que daí, a equipe dela, da Simária, foi falar com a Fábia Oliveira do Metrópolis e disse que tudo isso não passa de especulação, tá? Disseram o seguinte: Simária tá ótima, negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento de um novo projeto. Além disso, a equipe da Simária contou que ela e a Simone não moram juntas desde que começaram a fazer sucesso. Cada uma sempre teve a sua casa, Simária segue morando no mesmo condomínio e a Simone no mesmo condomínio em que morava. Puderam chegar para lá nessas especulações aí. Babado. Bom, desfecho teve mesmo para Antônia Fontinelli e o babado é forte pro lado dela, tá? Qual é o lance? Ela foi condenada a 3 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto por expor a gravidez da Clara Castanho. A decisão foi divulgada recentemente e gerou grande repercussão nas redes sociais e na mídia como um todo, tá? Pois então, a Fontinelli foi, né, condenada pelo crime de difamação, agravado pelo fato dela já possuir outras condenações por delitos contra a honra. A juíza responsável pela sentença citou o desvio de caráter da Antônia Fontinelli como um dos motivos para a aplicação de uma pena mais rigorosa, afastando ela, né, da possibilidade desse regime aberto. Ou seja, deu ruim para Fontinelli, tá? Ela chegou a se posicionar, chegou a falar sobre esse assunto, mas a gente não tá nem aí, ela se ferrou. E sobre esse caso, realmente, vocês acham que mereceu? Me conta aí porque eu quero saber, tá? Quem também tá nesse ângulo todo aí é o Léo Dias, né? E o Léo Dias deu uma entrevista pra Chupim Metropolitana e falou exatamente sobre essa amizade dele com a Antônia Fontinelli, tá? Falou inclusive sobre os detalhes dessa amizade ter desandado, como a gente bem sabe. Pois então, ele abriu o coração e disse que recentemente se envolveu, se envolveu nessas polêmicas e tudo mais. E ele disse assim, uma quebra de confiança. Eu não gostaria de falar porque sei que essa fala vai gerar ataques, porque já tô acostumado com os ataques dela, com as acusações levianas dela. Eu sempre tive no lado dela. Só sabe me acusar, me atacar, simplesmente porque eu parei de falar com ela. Eu jamais a ataquei em nada, só que eu percebi que ela estava me levando pro fundo do poço. As pessoas estavam me associando a ela e ela quis me afundar ao máximo. Às vezes, a gente precisa se isolar. Eu não posso responder pelos outros, eu não posso responder pelos ataques dos outros. Eu não tenho nada a ver com o que cada um faz. Eu já emprestei dinheiro para ela poder montar uma peça. Eu já vendi carro meu para dar dinheiro para ela levantar uma peça. E ela ignora tudo isso. Foi o que disse o Léo Dias, expondo aí então os detalhes do fim dessa amizade. Babado, né? Imagina se todo mundo que terminou as amizades resolver falar. A gente vai ter bastante pauta, né? Bem que eu queria. Não vou mentir.
Bom, a Fabi Oliveira, que a gente falou agora há pouco, lançou o nome aí de alguém que vai estar na Fazenda, tá? Que é o Fernando. Pois então, lembra do Fê, o Fernando Sampaio, que era o melhor amigo do Haddad, que ficou em segundo lugar na Grande Conquista? Então, parece que ele vai estar na Fazenda 16. E olha, minha gente, ele é babadeiro, tá? Eu acho que vai ser uma boa. Eu ia gostar de ver ele lá, porque ele realmente causou muito, fala na cara, é descompensado. Eu gostei, achei uma boa. O que você acha? Bom, lembra que durante a semana a gente falou sobre o Lucas Guimarães e o programa dele no SBT? Bom, essa história teve desfecho, tá? Ele falou em uma resposta a perguntas ali dos seguidores dele. Não é possível que ele falou isso. Esse é o Lucas. Não, eu vou ler a notícia. O influenciador Lucas Guimarães afirmou em resposta às perguntas de seus seguidores que sempre é comparado ao apresentador Gugu Liberato. Não tem uma só vez que quando eu lhe vejo apresentando que eu não me lembre do Gugu. Seu carisma é parecido, disse uma fã. Não ri. E aí ele disse assim, ó, me falam isso o tempo todo. Ele é minha maior referência na comunicação. Quando via na TV, os meus olhos brilhavam. Tá bom, né? Eu acho que a pessoa ter autoestima é importante. Maluco não é ele, maluco é quem concorda. Meu Deus, gente, o Liberato. Olha, eu queria ter a autoestima dessas pessoas, juro pra vocês. Deixa eu até botar meu cabelo no meio, que vocês acham mais bonito meu cabelo no meio. Porque os meus seguidores também me mandam mensagens. Ah, que o seu cabelo é mais bonito no meio, então eu também vou acreditar. Né? Desisti, não consegui. Eu não consigo acreditar nos meus seguidores, mas Lucas Guimarães consegue. E isso é o mais importante. Bom, vamos falar também de uma outra história que teve desfecho e dessa vez é, né, a investigação da morte do Naim que foi concluída, tá? A Polícia Civil de São Paulo concluiu a investigação e o laudo pericial informou que foi acidental e após o uso de drogas e a queda dele na casa dele em Taboão da Serra, em São Paulo, tá? Isso aconteceu, como a gente sabe, no dia 13 de junho. De acordo com a investigação, que foi antecipada pela Fábio Oliveira do Metrópolis, ele morreu após fazer uso de drogas e cair na escada da casa dele, pela falta de indícios de que alguém possa ter cometido o crime, né, de ceifar com a vida dele. O Ministério Público ainda deve pedir o arquivamento do inquérito à Justiça de São Paulo. Na última semana, um laudo do IML confirmou que ele teve essa intoxicação por cocaína e traumatismo craniano antes de morrer, tá? A perícia concluiu ainda que o uso do entorpecente com medicamentos Zolpidem, aquele pra dormir, né, que foi usado para tratar insônia, enfim, e isso ocasionou na perda da consciência e uma morte súbita. Logo após o caso vir à tona, a polícia de São Paulo estava investigando o caso como uma morte suspeita, tá? Então é isso, tá aí o desfecho foi de fato concluído agora e informado pelas autoridades. Uma pena. Bom, ainda com desfechos de histórias, temos Isa e Yuri, tá? Segundo informações da Fábio Oliveira, o romance realmente foi retomado, mas isso só aconteceu depois do Yuri atender algumas exigências feitas pela Isa, tá? O lance, uma dessas exigências seria que ele pedisse demissão do Mirassol, o que ele realmente fez, né? Que ele pediu para sair do Mirassol e aí a Isa então faz esse pedido para retomar o relacionamento e ele acompanhar de perto a fase final da gravidez. Ainda segundo a Fábia, o pedido da Isa também envolvendo a saída dele definitiva do futebol, tá? Para trabalhar apenas na empresa dela, né? Na empresa da própria Isa. Bom, sempre que ele jogou 5 vezes só, não é uma grande mudança, né? Porque trabalhar mesmo não tava, né? Você vai me desculpar, Yuri, que 5 vezes num ano, né? Enfim, aí, minha gente, publicamente os dois ainda não apareceram, nem postaram fotos, nem nada. Já a assessoria da Isa falou que não vai comentar o assunto. Por quê? Porque sabe que vai dar ruim, né? Que vão brigar, as pessoas vão xingar. Mas é isso, estaremos de olho. Bom, agora vamos pro barraco que tá rendendo agora na noite de domingo, tá? Pois bem, a Mani Rego deu uma entrevista pro Domingo Espetacular e abriu o coração dela acerca da situação dela com o Davi e como as coisas aconteceram, tá? Ela explicou o motivo de ter se mantido calada por tanto tempo e também deu a versão dela sobre o rompimento dos dois. E aí, a Mani Rego, nessa entrevista ali, né, pro
pro Domingo Espetacular, ela disse o seguinte: me calei não porque estava errado em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando e preservando os meus sentimentos. Nessa conversa, a Mani chega a admitir, né, que sofreu bastante com os ataques que recebeu nas redes sociais e também a falta de posicionamento do Davi. E ela disse assim, ó: foi isso que me doeu muito. As pessoas acusaram minha família, me acusaram que a gente é uma quadrilha, que a gente montou um plano para retirar o dinheiro. Bom, isso tudo aconteceu hoje, dia 1º de setembro, no domingo, né, no Domingo Record. E aí, minha gente, ela ainda disse que ficou abalada quando viu que ele disse que eles estavam só se conhecendo. Quando ele fala a respeito disso, quando ele se posiciona dessa forma acerca do relacionamento dos dois, foi isso que deixou ela muito abalada. E aí ela disse o seguinte: aquele momento foi muito duro de ouvir, quando desconstruiu tudo que a gente viveu em tão pouco tempo. Foi muito duro ouvir aquelas palavras dele. E é aí então que a Mani meio que desmascara o Davi também, tá? Eu acho que eu deixei de fazer parte dos planos dele. Até pouco tempo eu ainda conseguia ver amor no olhar. Depois, não conseguia ver nada. Ele terminou a relação comigo. Isso que me doeu muito. As pessoas acusaram minha família, me acusaram, disseram que a gente tinha um plano e tudo mais. Ela ainda também falou sobre como era a vida dela antes do Davi entrar pro reality, né? E ela disse assim, ó: logo após a gente se conhecer, eu convidei ele pra morar lá em casa. Davi morava comigo 1 ano e 6 meses. Era uma relação de parceria. Tanto ele me ajudava quanto eu o ajudava. Não era movido por bens financeiros, era simplesmente por amor. Eu me sentia amada, me sentia acolhida quando estava com ele. Só que daí, quando ela fala isso e expõe o Davi dessa forma, quem aparece? O Davi? Não. A mãe dele, a dona Elisângela Brito. Ah, pois então. Ela, minha gente, ficou pistolada e resolveu falar sobre isso também, tá? Ela ameaçou contar a verdade sobre o término dos dois. Ô, dona Elisângela, eu vou falar, eu tenho boca, aguardem, disse ela numa postagem no Instagram. Ela também debochou da Mani, que, né, deu diversas dicas, né, falou e tudo mais. Será que ela terá condições de ser exemplo para fazer curso de empreendedorismo? Emoji de risos. Será, Mani? Gente, o deboche. Bom, isso tudo também porque que na matéria exibida pela Record, a Mani negou ter levado documentos pro Davi assinar depois do fim do Big Brother, né? E falou que foi ele que terminou o casamento. Ele terminou a relação comigo. Eu nunca levei documento nenhum. De muitas mentiras que falaram sobre o término e sobre mim, essa foi uma das mentiras. Esse documento não existe, isso nunca existiu. Ele nunca falou sobre esse documento, mas também nunca desmentiu. Deixou as pessoas pensarem o que elas queriam sobre mim. E aí a Mani ficou bem abalada e falou sobre isso ali também, tá? Babado. E aí tem toda a questão do vídeo, que ele apagou depois também, aquela coisa toda. Bom, rendeu. Agora é isso. Você tá zerado, ficou sabendo tudo que tá rolando nas redes sociais, te contei tintim por tintim em ordem cronológica. Amanhã, 8h30 da manhã, eu tô aqui de volta pra te contar tudo isso e muito mais, os desfechos dessas histórias e todos os desdobramentos. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance. Espera amanhã e amanhã tem live também, tá? Até mais, tchau, tchau.